Uma das características na minha consulta, na minha conduta, é reservar um espaço de tempo da consulta para conversar com o meu paciente sobre exceções. Por que eu gosto muito de falar sobre exceções? Porque normalmente, o que eu vejo? Que o paciente ele consegue levar muito bem algum padrão de dieta, se esforça, consegue se organizar, se planejar. Porém, quando chega às exceções, eu já falo porque às vezes passa de uma, a pessoa meio que se perde e aí que vem o grande problema, né? Porque ela dá aquela sambada, aquela deslizada, quando vê, caiu de boca no chão, né? Não consegue mais voltar e se reequilibrar. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A gente vai falar sobre exceções, sobre manejo de exceções, como que você vai lidar com essa questão de exceções. E sabe por que eu quero que você entenda bem certinho sobre exceções? Para que você quebre essa ideia, esse mito que está aí na sua cabeça de que pessoa que faz dieta certinho não faz exceções. Gente, isso não existe. Entenda, todo mundo faz exceções na dieta. Por mais que ela seja uma pessoa que tem uma alimentação super natureba, super focada, que nossa, só come coisa saudável, em algum momento ela vai ter uma exceção sim. E o que eu quero que você entenda com isso? Que pessoa que faz dieta bem feita, não é, presta atenção, hein? Não é aquela pessoa que não faz exceções. Pelo contrário, pessoa que faz dieta bem feita é aquela pessoa que sabe fazer exceções. Oxe, como assim, Nutri? Sabe fazer exceções? Acalma o coração que eu vou te ensinar todos os passos. Senta aí, pega um caderninho para você anotar todos os pontos que eu vou falar para vocês. E eu tenho certeza que quando você finalizar esse vídeo, você vai pensar assim, poxa vida, como que eu nunca pensei nisso antes? E o legal também é que quando a gente finalizar esse vídeo aqui, você vai entender que não precisa ser radical, você não precisa ser 8 ou 80. E eu até gosto de falar dessa questão de 8 e 80, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, né? Ou eu sou 8 ou eu sou 80. Ou eu faço tudo ou eu não faço nada. Só que repara uma coisa, normalmente as pessoas que usam essa frase do 8 ou 80 são aquelas pessoas que vivem muito no 8. Ou seja, ela geralmente nunca está fazendo nada. Porque a pessoa que é mais 80, que sempre está buscando fazer alguma coisa, ela dificilmente vai usar essa frase do 8 ou 80. Então presta atenção nas tuas falas e presta atenção no teu comportamento. Quando a gente fala em exceção, a exceção, gente, ela não deve acontecer sempre, por isso que é exceção, tá? Quando a exceção ela acontece com uma frequência meio acentuada, já deixa de ser exceção, ela passa a ser regra, e isso que a gente precisa entender, tá? Outra coisa que eu vejo que acontece muito quando eu atendo um paciente na individualidade, né? Ou até mesmo aqui nos relatos dos grupos, o que eu vejo as pessoas falarem? O meu problema é o final de semana. Porque final de semana vem aquelas frases, né? Porque final de semana foi feito para comer, porque não existe esse negócio de fazer dieta final de semana, porque ou você faz dieta ou você é feliz. A pessoa que faz dieta final de semana é uma pessoa triste. Sabe, tem tanta frase, tem tanta coisa que a gente vai ouvindo e a gente vai falando de brincadeira, mas de tanta gente falar aquilo, a gente acredita, tá? Então, presta atenção nisso, que a gente acaba acreditando nisso e a gente acaba levando isso como verdade para nós. Então, a gente precisa ressignificar esses pensamentos. Outro ponto que eu vejo também, eu acho importante a gente comentar aqui, é que se você tem uma facilidade enorme para levar uma dieta durante a semana, mas o teu problema é no final de semana, para de focar todo o seu esforço durante a semana e deixar o final de semana lá vão ter. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o teu dia de semana já está no automático, você já come saudável, você já faz atividade física, você já toma água adequadamente, você já faz boas escolhas no dia de semana. E você insiste com a nutricionista que, não, eu preciso de uma dieta restrita para dia de semana, porque final de semana eu sempre dou umas resbaladas. Tá errado, tá totalmente errado. Por quê?
Porque se o teu problema é no final de semana, para que você vai gastar energia focando em algo que já tá ok? Ah, Nutri, mas é que sempre tem alguma coisa para melhorar dia de semana também. Calma, esquece isso. Continua fazendo o que você está fazendo de bem feito e foca energia onde está precisando. Então, se você percebe que o teu final de semana estraga todo o teu resultado que você obteve durante a semana, por que você vai continuar fazendo coisas tão restritivas dias de semana se o teu problema não está aí? Teu problema está onde? Está no final de semana. E geralmente o final de semana começa quando? Na sexta, né? Não começa no sábado, começa na sexta. Então, se o teu problema tá aí, foca a energia onde está o problema. Para de achar chifre em cabeça de cavalo, tá? Para com isso. Valorize as pequenas vitórias, valorize o que você está fazendo de certo e foca onde está o problema. Então, sabendo disso, eu vou te ensinar 5 coisas, 5 estratégias para que você saia desse negócio de se sabotar nas exceções, tá? Então você vai treinar o seu cérebro, vai treinar o seu comportamento para as exceções. Anota aí no seu caderninho. Primeira coisa que você vai aprender a fazer, você vai treinar, é perder o medo. O que significa isso, perder o medo? Sabe quando você está emagrecendo? Que aí vem um final de semana, ou tá chegando uma festa, ou tem o quê? Festa de final de ano, férias, ou você vai tirar férias num resort. E você chega para sua nutricionista e você fala assim: ai, Nutri, tô morrendo de medo porque, meu Deus, agora final do ano eu vou viajar, sabe? Vou para um resort, lá vai ter tanta comida à vontade, tanta coisa gostosa. E antes disso eu vou passar na casa dos meus parentes, sabe? Vou passar uns dias lá, final de ano. E, meu Deus, eles fazem muita comida, como é que eu vou ficar sem comer, né? Meu Deus, como é que eu vou falar não? Não dá pra dizer não, é feio falar não. Ó minha cara. Bom, vamos entender isso aí. Então, gente, o que eu quero dizer com perder o medo? Então, assim, quando a gente vê toda essa situação, a gente vê um medo, né? Um medo, uma falta de confiança em si mesma. Então, pare de ter esse medo. Esse medo não tem justificativa. Sabe por que ele não tem fundamento e não tem justificativa? Porque o ato de comer, o ato de pegar o alimento e levar para a boca é todinho seu. Anota isso. Que mais? Eu sei muito bem que o ambiente influencia, que as pessoas te convidando, te oferecendo comida influenciam, mas essa influência não determina a sua ação. No final das contas, quem é que vai determinar a ação é você. Então tem sim como você simplesmente, dizer não. Ah, Nutri, mas eu tenho vergonha de falar não. Tá tudo bem. Se você tem vergonha de falar não para as pessoas, o que você vai fazer? Você sempre vai pensar nas escolhas. Então, escolha coisas que se adaptem à sua dieta, ou se realmente não tem nada que se adapte à sua dieta, e eu sempre digo assim, que independente da dieta, eu acho que tudo é adaptável sim, independente do alimento, você vai cuidar na quantidade, tá? Então, ao invés de comer um pedação de torta, você vai comer uma fatiazinha. Ao invés de pegar um sorvete enorme, 3 sabores, mais calda de chocolate, mais leite ninho, mais leite não sei o que, leite condensado. Pega o potinho menor. Ao invés de você tomar aquele açaí cheio de coisas, pega o potinho menor, coloca o menos possível de coisas, tá? Então, vai fazendo escolhas. Então, para de ter esse medo. Nunca mais esqueça disso, que não tem o porquê você ter esse medo. Tá? Não é fundamentado esse medo, não é justificável, porque quem vai colocar, ninguém vai sair enfiando comida na sua boca. Eles vão te oferecer, vão insistir. Isso sim, eu tenho certeza disso. Mas a palavra final é sua e quem vai pegar o alimento e colocar na sua boca é você mesma. Então o que você vai fazer? Você vai comer com consciência e sem medo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entender que exceção é algo raro.
E é algo, gente, que vai envolver o quê? Vai envolver frequência, quantidade e tipo. Calma, vou explicar. Quando a gente fala em exceção, às vezes a pessoa fala assim, então eu posso abrir uma exceção por semana, né? Eu sempre digo o seguinte, depende. Vocês vão ouvir muito eu falar isso, né? Depende. Por que depende? Porque será mesmo que você precisa já ter ali no teu calendário uma data para exceção? Mas se porventura, durante a semana, acontecer uma festa, acontecer algum evento, que você vai ter que abrir outra exceção. E aí, como é que fica? Então, eu prefiro trabalhar com a seguinte ideia. Eu posso sim abrir exceções, mas ela não precisa ter uma data específica. Eu não preciso, então, ter uma exceção agendada todo final de semana. Então, essas coisas assim a gente tem que ir trabalhando. Então, com relação à frequência da exceção, o que você vai pensar? Se você estiver num trabalho de emagrecimento muito grande, você tem que fazer um grande emagrecimento, essa exceção, ela deve acontecer sim, eu acho que ela faz parte do emagrecimento, mas ela deve acontecer o mínimo possível. Então, quanto menos, melhor. Se você já está numa manutenção de peso, então talvez você consiga trabalhar um pouco melhor essas exceções. Talvez você consiga até abrir um pouco mais de exceções, porém cuidado, porque geralmente as pessoas que alcançaram o peso começam a abrir exceções, 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 quando vê, engordou tudo de novo. Então preste atenção nisso daí, tá? Que mais que é importante você cuidar? Além da frequência, cuidar na quantidade. O que significa isso? Sabe quando você abre uma exceção, que você vai lá e fala assim, já que eu comi uma pizza mesmo, então, quer saber? Já vou comer também vou tomar um refrigerante, vou tomar um drink, e já que eu tomei o drink, vou também comer um brigadeiro. Já que eu comi um brigadeiro, vamos comprar um sorvete? Aí chega em casa, quer saber? Final de semana, né? Já que eu já comi tudo errado mesmo, vou comer hoje de novo. Esse ponto é uma coisa importante de se pensar. Gente, a quantidade faz muita diferença sim, tá? Então, se você abrir uma exceção, não pense que simplesmente você pode pegar e meter o pé na jaca. Se você fizer isso, você vai ter uma consequência muito grande. Depois virá o arrependimento, aí você vai se descabelar, vai se arrepender, vai se culpar, vai querer fazer uma dieta restritiva e de nada isso adianta. Então, sim, você pode abrir exceções, mas cuidado na quantidade. Então, ao invés de comer uma pizza toda, come 2 pedaços. Ao invés de comer uma torta gigante, come um pedacinho pequenininho. Tá tudo bem você comer as coisas, mas tenha consciência nessa questão da quantidade. E com relação ao tipo, geralmente as pessoas perguntam assim para mim, tá, Nutri, eu posso abrir exceção com o quê? Posso abrir exceção com a pizza? Eu posso abrir com a sobremesa? Ou eu posso abrir com uma cervejinha? A minha resposta é sempre a seguinte: você vai abrir a exceção com aquilo que você vai comer menos, ou com aquilo que você vai consumir menos. Vamos supor que tenha vinho e cerveja. Isso é um exemplo clássico, né? Vinho e cerveja. Muitas vezes a pessoa vai falar assim, se eu tomar vinho, eu vou tomar no máximo 2 taças. Mas se for cerveja, eu vou tomar umas 10. Enquanto ainda mais que esse calor, não paro fácil mesmo. Então, neste caso, é muito melhor você abrir a exceção com o vinho. Por quê? Porque o vinho você consome menos. Quer ver outro exemplo? Às vezes a pessoa fala assim, eu gosto muito de risoto e gosto muito de macarrão. E ela vai para um restaurante italiano. Nutri, qual que eu vou comer? Qual que eu devo comer? A massa ou o risoto? A minha resposta vai ser, depende. Qual que você vai comer menos? Qual que você vai se sentir satisfeita? Qual que você vai, talvez na metade do prato, vai sentir que já tá bem, que tá legal e não vai nem terminar o prato? Se eu comer a massa, eu vou comer tudo e vou querendo uma sobremesa. Mas se eu comer o risoto, eu acho que eu como a metade e consigo até dividir a outra metade com meu marido, com o namorado, ou eu deixo no prato mesmo. Mas eu adoro risoto. Então olha bem, se o risoto é o que você consegue comer menos, então vai no risoto.
Mas se é a massa que você consegue comer menos, vai na massa. Então você sempre vai abrir exceção com aquilo que você come menos. Ah, Nutri, mas a minha comida preferida não é isso. Minha comida preferida é a massa. Tá tudo bem. Se você quer muito comer a massa, coma de uma forma consciente, que você consiga então equilibrar as quantidades. Terceiro ponto, tire da sua cabeça que exceção tem dia certo para acontecer. Já até falei um pouquinho aqui, né, sobre isso, que eu vejo muitas pessoas fazendo a exceção no final de semana. Porém, gente, exceção não precisa de final de semana para acontecer. É que nem aquela ideia assim de que a pessoa tá a semana inteira fazendo uma dieta super restritiva, não come nada. Chega no final de semana, ela fala, ufa, que alívio, então agora hoje eu vou poder comer. Só que daí chega no momento de comer, ela nem tá com vontade de comer aquilo. Só que ela vai comer igual. Sabe por que ela come igual? Porque ela fala assim, mas eu não tô nem com vontade, mas eu vou comer, vou aproveitar, porque é final de semana. E se eu não aproveitar agora, eu vou ter que ficar mais uma semana sem comer nada, e aí só final de semana que vem que eu vou poder comer de novo. Olha que ideia torta. Gente, parem com isso, não precisa de dia para exceção. Lembre-se que o seu corpo funciona exatamente igual de segunda a segunda. Ele não tira férias, ele não vai olhar para suas calorias de forma diferente. Seu corpo vai metabolizar tudo da mesma forma, tá? Então, tira da cabeça esse negócio de que final de semana é o dia da exceção. Não é. Você pode ter a sua exceção em plena segunda-feira, em plena quarta, não importa. O importante é entender se aquilo ali realmente é exceção. Quer ver outro detalhe? Não é porque é final de semana que você precisa comer um monte de coisa fora da dieta. Você pode tranquilamente manter a sua dieta. Pode ser que esse final de semana você não esteja afim de sair da sua dieta e tá tudo bem. Vida que segue. E quer ver um cálculo que eu gosto também de fazer? Às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, não, mas né, fazer dieta final de semana, meu Deus, Deus me livre. Porque o final de semana é feito para comer. Mas você já fez a seguinte conta? Para e pensa. Quantos finais de semana, final de semana, nós temos aproximadamente no mês? Aproximadamente 4, alguns meses tem 5, não é? Então, se você tem 4 finais de semana e você multiplica isso por 2, que é sábado e domingo, vai dar 8, certo? Se você pegar, deixei aqui anotadinho, ó, se você pegar esses 8 dias de cada mês, que é final de semana, e multiplicar por 12, que é o total de meses do ano, são exatamente 96 dias. Ou seja, 96 dias na esbórnia, comendo de tudo e mais um pouco e não se cuidando nadinha. Por isso que muitas vezes a gente passa aí a semana inteira cuidando da dieta, emagrecendo durante a semana e engordando no final de semana, porque olha o tanto de número de dias. Mas quer ver uma conta pior ainda? Veja bem, se o seu final de semana começar na sexta, você não vai ter 2 dias de final de semana por semana, você vai ter 3, vai ser sexta, sábado e domingo. Aí você pega e multiplica isso por 4, que são 4 finais de semana, e aí você multiplica por 12, que vai ser o quê? O total de meses do ano. Sabe quantos dias vai dar isso? 144 dias. Já parou? Isso porque eu estou considerando 4 finais de semana por mês. Além dos finais de semana, volta e meia a gente tem umas escapadinhas durante a semana. Então, se você tem a regra de que todo final de semana você come feito uma maluquinha, o que vai acontecer? No final das contas, você vai ter passado meio ano, comendo totalmente errado. Ou seja, você tem passado meio ano engordando. E aí, não é importante fazer essa conta? Então, por isso, gente, não precisa, não devemos colocar na nossa cabeça que final de semana é feito para comer, que final de semana a gente não tem que seguir dieta, que final de semana pode tudo. Não pode, sabe? Tem que ter exceções. Sim, eu super concordo de ter exceções. Inclusive, eu gosto muito da ideia do dia do luxo, refeição do luxo. Não é lixo, hein? Do luxo. Que é o quê? Eu, por exemplo, nos sábados, geralmente, a gente faz uma refeição do luxo, tá? Que a gente escolhe alguma coisa livre para comer. Mas tem sábados que a gente não faz e tá tudo bem. Então é quando a gente realmente tem vontade. Mas se você tem vontade de toda semana comer um hambúrguer, ou toda semana comer uma pizza, ou toda semana fazer uma outra exceção,
Tá tudo bem, desde que isso seja contabilizado. Quarto ponto, que eu já até comentei com vocês no meio que no início do vídeo, que é sobre a quantidade. Sim, toda quantidade vai fazer diferença. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é porque você está na metade do hambúrguer que você tem que sim ou sim comer ele inteiro. Então, se você está na metade do hambúrguer e sentiu que está saciada, guarda o hambúrguer. Tá? Ai, Nutri, mas né, eu tô fora, tô numa lanchonete. Beleza, embrulha e leva embora. Dá para um pedinte na rua também, não tem problema nenhum, tá tudo certo, tá? Ai, você tá tomando um sorvete e saciou na metade do sorvete. Beleza, guarda ele no congelador. Tá, abriu um bombom e deu uma mordida e já sentiu que já tá boa aquela mordida. Não precisa terminar o bombom. Ah, mas ele é tão pequenininho. Não importa, a quantidade vai fazer diferença, tá? Então, às vezes, você ia comer um negócio que tinha lá 500 calorias. Você comeu a metade, saciou já com a metade. Precisa continuar comendo o resto? Não precisa, tá? Então, lembra disso, a quantidade faz diferença. Outra dica com relação à quantidade é sempre use o prato menor, ou o copo menor, ou a xícara menor. Por que eu falo isso? Quando a gente pega um prato, sabe nos restaurantes que serve por quilo? Pode reparar, o prato de restaurante por quilo, o prato é enorme. E você coloca um pouquinho de cada coisa, teu prato nem fica muito cheio, mas você vai pesar, deu meio quilo. Aí você fala assim, nossa, que comida pesada. Ai, acho que é porque eu peguei a batata. Não, gente, não é porque você pegou a batata. É porque você foi pegando tanta coisa e esse prato é tão grande que não parece que ele tá pesando tanto. Então fica a dica aí, pega um prato sempre menor, a xícara menor, o copo menor, porque você sempre vai acabar se saciando com aquela quantidade menor. E o último ponto, para a gente encerrar esse vídeo, que é o ponto número 5, significa o seguinte, só volta. O que eu quero dizer com isso? Se você não planejou uma exceção, ou até mesmo planejou, estava consciente daquilo, ou você de repente assim falou assim, eu vou na festinha de aniversário, mas eu vou comer só 2 pastelzinhos, vou tomar água, vou comer um brigadeiro. E daí, de repente, você chega lá, quando você chega na mesa do bolo para cantar parabéns, você sente aquele cheirinho assim dos doces. Aí você resolve comer um brigadeirinho, aí você olha o outro docinho e come também. Aí você olha pro bolo e come um pedaço de bolo também. Quando você olha e fala assim, puta que pariu, mas eu já tô comendo tudo que eu falei que não ia comer. Então quer saber? Agora eu vou comer mesmo, vou comer o cachorro quente, vai lá e toma um monte de refrigerante, vai lá e come, se acaba nos salgadinhos. Aquele pensamento assim do que, já que eu fiz errado, vai tudo também. Não, gente, sempre dá tempo de parar. Lembra disso, tá? Sempre dá tempo de parar. Então, sim, você poderia ter parado lá no bolo. Outra vez você teria parado lá naquele cachorro quente. Outra vez você poderia ter parado no sábado, ao invés de continuar no domingo. Tá? Então, sempre dá tempo de parar. Sabe, gente, para mim, comida é algo muito significativo. Eu sinto muito prazer ao comer e eu uso muito a comida como demonstração de afeto, demonstração de amor, demonstração de cuidado. E eu entendo que muita gente também passe por isso. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Que comer é uma delícia, comer é maravilhoso, é muito bom você poder comer coisas que você gosta. Então, você não precisa viver uma vida de tanta restrição. Se você fizer as coisas com mais leveza, se você se programar, se você parar quando der tempo, que sempre dá tempo de parar, se você saber quantificar, se você saber a frequência dessas exceções, você vai ver que você vai conseguir emagrecer e você vai se manter magra. Porque o problema, por que a gente volta a ganhar peso? Porque a gente não sabe fazer exceções. A gente começa a fazer exceção segunda, terça, quarta, sábado, domingo, feriado. Vai sempre estar na exceção. Por isso que a gente volta a engordar. E aí a gente entra naquele desespero, né? Porque a gente passa um final de semana inteiro comendo feito uma doidinha. Chega na segunda-feira, o que a gente faz? A gente tá lá cansada, inchada, o intestino travado, dor de cabeça, aquela cara de inchada, né? De quem comeu muito errado. E o que nós fazemos? Vamos lá pra balança. Porque a gente gosta de sofrer, né? A gente quer levar um tapa na cara mesmo, né? A gente vai, sobe na balança.
Aí a balança mostra que você engordou 2 quilos no final de semana. Pronto! Aí bate aquele desespero, bate aquele arrependimento, bate tudo mais um pouco. Aí a gente liga para o nutricionista desesperado, querendo fazer uma dieta super restritiva para recuperar tudo que ela perdeu. Precisava? Não, não precisava. Se você tivesse parado enquanto dava tempo, isso tudo não teria acontecido. Então, quando aparecer, quando surgir na sua cabeça aquele pensamento do já que, presta atenção na já que aí, hein? Quando aparecer esse pensamento e você está em uma exceção, para, respira e fala, não, aqui não, a Jaque aqui não, tá? Por quê? Porque você já aprendeu que você pode parar enquanto der tempo. Aproveite sim as exceções, aproveite as comidas maravilhosas e deliciosas, aproveite esse momento de compartilhar com amigos, com famílias, mas aproveite de uma forma que não gere frustração depois de ter acontecido esse evento.